vamos retomar a derivada. Eu acho que eu vou refazer algumas coisas. Então, vamos ter uma derivada. Meus detalhes, a gente tem o limite, quando h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Aí isso tem duas possíveis generalizações, uma de fluxo e a outra de aproximação linear. Vamos dizer assim, fluxo, vou colocar aqui densidade dele. Então nessa aqui, a gente usa a seguinte definição, né? O limite, quando o intervalo AB tende para x, o x pertencente a AB, de f de D menos f de A, sobre B menos A. Então aqui, o x está no intervalo AB e o intervalo AB está fechando em x. E essa outra daqui é, vamos dizer, esse aqui é o f' de x. E a aproximação linear, você faz f de x mais h, você aproxima por f de x, mais f' de x vezes h, e sobra um resto. E esse resto é um epsilon aqui, que depende de x e h, vezes h, com o limite quando h tende a zero, de epsilon de xh, dividido por h, aliás, dividido por h, já está o epsilon só que tende a zero. E aqui o h já está aqui. Então essa vai se generalizar com a divergência e essa daqui com a diferencial, a derivada de uma aproximação linear. Eu vou, assim, acho que não vou dedicar tempo nenhum a provar que a derivada da soma é a derivada da soma das derivadas, derivada do produto, que não é o produto das derivadas e tal, quociente, coisa assim. Mesma regra, a regra da cadeia tem o seu valor. A regra da cadeia, uma maneira boa, a regra da cadeia a gente pode pensar, né? Com as devidas hipóteses, né? G bola F' de x é igual a G' de F de x vezes F' de x. Desse ponto de vista daqui, você pode fazer uma coisa assim, G de F de x mais H, vou fazer direto aqui, menos G de F de x sobre H é igual aqui a gente faz um pequeno truque, né? Mas a gente é obrigado a observar que tem um furo nessa demonstração aqui, porque nada garante que isso aqui vai ser não nulo.
Na verdade, isso vai ser... A gente pode até cuidar desse caso à parte, porque para esse negócio aqui ser nulo, não é só ser nulo em qualquer intervalo contendo x, ter um h ali, tal que essa diferença aqui dá zero. Mas isso já implica que a derivada de f é zero, então a gente pode até cuidar desse caso à parte e não simplesmente jogar fora essa ideia daqui, que é muito boa. Outra maneira de pensar é escrever, é observar o seguinte, que se vamos dizer, você aproxima essa diferença por f' de x vezes h, você aproximará essa diferença, você escreve assim, g de x mais a, g de f de x mais h menos g de f de x é aproximado por g' de f de x vezes f de x mais h menos f de x. É a ideia da definição, como aproximação. Estou calculando, estou olhando a variação da função com esse ponto fixado, f de x, esse está variando. A aproximação é essa. Esse aqui está curtindo? Então, vou consertar para o pessoal do vídeo. Aqui, g de f de x mais h menos g de f de x. E ao mesmo tempo você tem que esse daqui, né, f de x mais h menos f de x é aproximado por f' de x vezes h. Então também é claro que você substitui isso aqui, se vira aí com os detalhes, que são detalhes exatamente intrínsecos ao curso de análise, e faz a demonstração. Talvez fazer isso, né? Sem desprezar essa ideia aqui, que é boa, mas essa daqui, o jeito de lidar com ela, o jeito que parece razoável de lidar com ela, é separar o caso em que a derivada de f é zero, que isso aqui pode acontecer. No caso em que a derivada de f é diferente de zero, a derivada de f em x é diferente de zero, tem um intervalo perto de x em que essa diferença aqui não muda. Tem o sinal da derivada. Se h for positivo. Então, vamos talvez escrever isso aqui. Isso aqui, na verdade, né, vai ser isso assim, mais um certo epsilon 2 de f de x f de x mais h menos f de x. Isso aqui vai para zero vezes, isso aqui é esse cara daqui, f de x mais h menos f de x. E agora, aqui a gente substitui aqui e aqui por isso. Então, isso aqui é igual g' de f de x, aí a gente substitui f de x mais h menos f de x por f' de x h mais epsilon 1 de xh h, e aqui epsilon 2 de f de x mais h menos f de x vezes, de novo aqui, f' de xh mais epsilon 1 de xh h. Bom, aqui tem o que a gente quer.
Agora, esse vezes esse dividido por h, quer dizer, o que a gente quer que dividido por h vá para zero? Né? A gente vai ter aqui, isso aqui vai ser igual a g' de f de x, vezes f' de x, h mais alguma coisa, um epsilon de xh vezes h. É isso que a gente quer. Né? O que vai ser o nosso epsilon de xh, h? O epsilon de xh vai ser, primeiro, g' de f de x, epsilon 1 de xh, h, aqui, depois, mais epsilon 2 f de x mais h menos f de x. Vou botar esse h em evidência, né? Aqui, vezes f' de x mais epsilon 1 de xh. E aí tem um H em evidência. Então, ó, isso aqui tudo assim. Bom, então o que acontece? Quando o x está fixo, quando h tende a zero, isso aqui tende a zero. Vai para zero. Quando h tende a zero, sobrou um f' de xh aqui. Assim, tá certo. Quando h tende a zero, isso aqui tende a zero, portanto, isso tende a zero. Quando isso tende a zero, não importa que esse não vá para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, e esse aqui vai duplamente a zero. Esse vai a zero, esse vai a zero. O H está aqui. Então, está resolvido. Esse é o nosso, isso tudo aqui é o nosso epsilon de xh. Tende a zero. O H tende a zero. Então, isso demonstra a regra da cadeia. Essa demonstração tem uma vantagem que é a seguinte. Quando você generaliza essa ideia de aproximação linear, várias variáveis, né? A derivada, esse f' que passa a ser uma transformação linear, e essa demonstração equivale exatamente igual. Na verdade, não tem nada aqui que você não possa fazer. Se são, talvez, vamos dizer, a única coisa talvez para fazer é verificar se você não está multiplicando a matriz pelo número em vez do número pela matriz. Figura assim. Mas acho que está tudo certo. Então, essa é a regra da cadeia. Que é o resultado talvez mais interessante em termos de regras de derivação. Tem o teorema da função inversa também, derivada da inversa. Ele tem uma facilidade que é a seguinte: quando você tem uma função um intervalo, se ela é contínua, se ela é injetiva no intervalo, então ela leva esse intervalo bijetivamente no outro intervalo, e a inversa já é contínua. A gente já viu isso. Agora não tenho feito todos os detalhes da demonstração, a gente já viu isso. E essa é a parte difícil da generalização para várias variáveis. Então, na verdade, a derivada da inversa não é um grande problema. Acho
que eu posso dar uma pulada. Se vocês tiverem dificuldade depois de demonstrar sozinhos, o Eric fará essa pergunta na próxima aula. Mas eu queria concentrar aqui, vou até repetir um pouco depois da última aula, essas duas definições aqui, estão ligadas a dois teoremas. Um tem a ver exatamente com essa, o outro tem mais a ver com essa daqui. Um é o teorema do valor médio, o teorema do valor médio diz que se você tem uma curva plana, então você pega o arco, vou botar assim, pega o arco aqui e tem um ponto em que a tangente é paralela ao arco. No caso de curvas planas, ele tem que ser enunciado com um pouco mais de cuidado. Eu até comecei a aula passada falando disso, acabou, eu acho até que eu, por generalidade demais, vou fazer a questão, mas é isso aqui, o teorema do valor médio diz isso. E tem o teorema dos acréscimos finitos, que é uma desigualdade. O teorema dos acréscimos finitos diz o seguinte, que se você sair de um ponto aqui, no tempo A, aí andar, aqui pode ser em R2 e R3, num espaço vetorial normado qualquer, você anda e chega aqui no tempo B. Suponha que o seu vetor velocidade, esse aqui é o C ponto de T, esse aqui é o C de B, esse aqui é o C de A. Então você tem, e aí você supõe que o seu vetor velocidade é sempre menor, vamos dizer assim, você tem C de AB num certo espaço, contínuo em AB, e derivado no aberto AB. E tem uma F de AB em R, e a desigualdade supostamente é a seguinte: C ponto de T é sempre menor ou igual que F' de T. É todo T em AB. Na verdade, basta a derivada direita, nem precisa ser em todos os pontos. Vamos fazer uma coisa mais simples. Tá? Então, diz o seguinte, você saiu daqui, andou aqui com uma velocidade que é menor do que essa. Se você pegar aqui na reta, sair aqui de F de A e andar até F de B, é claro que se você andou em linha reta com velocidade maior que essa distância aqui tem que ser maior do que essa. Né? C de B menos C de A é menor ou igual que F de B menos F de A. Então, os dois teoremas fazem duas afirmações óbvias que, evidentemente, podem ser ensinadas para crianças de 10 anos, talvez. É para prever que no futuro, cor-de-rosa, crianças de 10 anos vão aprender isso aqui. Em vez de ficar decorando tabuada, essas coisas.
me efetue, não sei o quê, aprendendo a calcular produto vetorial. Assim, são úteis, mas isso aqui todo cidadão deve saber. Que daí é a condição, que daí é a conclusão. A hipótese é isso, você tem essas duas aqui, elas são contínuas no intervalo AB e deriváveis no aberto AB, e vale essa desigualdade. Isso aqui, e a conclusão é essa aqui. Você disse que precisava de menos e só precisava limitar a derivada em quase todo ponto, né? A derivada, basta, você só precisa da derivada direita ou à esquerda. E não precisa ser derivado em todos os pontos. Agora, qual é a hipótese mais? Você pode tirar a quantidade de numerário. Não lembro agora. Aliás, eu cometi uma injustiça quando eu coloquei a lista de livros. Eu esqueci de mencionar o livro do Dieudonné. Vou lá em cima. Foundations, Modern Analysis. A sua lista tem a referência do Curran de análise? Eu não sabia que tinha de análise. O Curran tem o livro de cálculo que depois foi modernizado pelo livro de análise, mas o volume 1 não mudou quase nada. Porque tem mais um autor. O Curran Fritz John, é um alemão lá do Curran também. Depois ele deu uma palestra aqui. Então, esse livro do Dieudonné é legal. É porque geralmente esses dois teoremas são confundidos. É claro que tem uma desigualdade. Daqui você tira uma desigualdade equivalente a isso, porque esse aqui vai dizer que f de B menos f de A sobre B menos A é igual a um certo f' de C. Aqui você está assim, A, B, C. Então dá para tirar daqui uma desigualdade parecida com essa daqui. Mas o livro do Dieudonné, além de ser um excelente livro, diz uma enorme besteira a respeito desses teoremas. Ele diz que esse teorema aqui a única importância dele é essa desigualdade. Então ele vai fazer a desigualdade, não vai fazer esse negócio aqui, não serve para nada. Mas esse teorema aqui, ele brilha na demonstração do teorema fundamental do cálculo. Aliás, o Dieudonné se redime depois em outros volumes, mas ele omite escandalosamente desse livro, que é um livro de análise que não está restrito a funções de uma variável, o teorema de Stokes e tal, está omitido nesse livro, ele faz. De qualquer maneira, então esse teorema aqui ele vai brilhar na demonstração do teorema fundamental do cálculo. E esse daqui, ele vai brilhar muito, porque é uma desigualdade fundamental para você fazer estimativas. Basicamente, ele também te diz, né, que você controlando a derivada, você controla a variação da função. A consequência dele, outra coisa óbvia, né, que se duas partículas saem de pontos próximos e andam com velocidades próximas, então se você tem duas partículas aqui, uma sai desse ponto A, outra sai do ponto B, e elas andam com velocidades V1, V2, se V1 menos V2 é menor que epsilon, isso aqui é menor que delta, então, obviamente, num tempo t, a diferença que C de C1 de t, C2 de t, essa diferença C1 de t menos C2 de t, vai ser menor ou igual que delta mais epsilon, vamos dizer aqui T0, né? T0, epsilon T menos T0. Claro, se você está a uma distância menor que delta, e andou com diferença de velocidade menor que epsilon,
Então, você já tinha essa defasagem e essa daqui é que você pode acumular ao longo do tempo. Então, isso é um teorema que é mais ou menos, essencialmente, esse aqui. Então, essas coisas todas são coisas óbvias que podem ser ensinadas para as crianças. Eu não vou ter essa oportunidade, mas talvez algum de vocês, nas próximas décadas, tenha a possibilidade de ensinar isso para crianças de 10 anos. Então, demonstrar são outros 500. Também não demonstra as coisas que a gente ensina para as crianças. Mostra como está na cara que é verdade. Bom, então vou dar uma passada nas demonstrações desses dois teoremas, até repetindo o valor médio também. Mas o livro do Dieudonné é um excelente livro. Bom, o teorema do valor médio. Vamos começar refazendo o lema, né? O lema básico. O lema do sistema F de AB em R contínuo. Então, existe alfa, beta, contínuo em AB, aqui, bom, 1, beta menos alfa igual a B menos A sobre 3, e 2, F de beta menos F de alfa sobre beta menos alfa igual qual a importância desse lema aqui? Eu quero demonstrar o seguinte, eu quero demonstrar que tem essa corda aqui e tem aqui uma tangente paralela. Então, quem ainda brincou com par de esquadros, fará isso da seguinte maneira, né? Pega um esquadro, bota aqui, o outro aqui assim, e vai deslizando, tirando paralelas aqui. Até achar esse ponto. Claro que o desenho pode ser mais complicado, mas é assim que se faz. Isso, em termos da nossa demonstração, significa ir pegando a intervalos alfa n, beta n, em que essa inclinação é igual ao original. Quer dizer, você pegar um intervalo alfa-beta, contínuo a b, tal que isso é igual a isso. O que eu preciso para demonstrar o teorema? Eu preciso que esses intervalos fechem um ponto. Eu preciso que os comprimentos deles tendam a zero. Uma maneira de fazer isso é garantir que o tamanho dele é uma certa... um terço, podia ser metade, podia, mas não pode, na demonstração. Tá, um terço aqui me resolve, porque aí depois que eu achei esse, eu esqueço o AB e faço a mesma coisa, acho outro e vou... Por que não pode ser? Não pode, porque o problema é o seguinte, o teorema do valor médio, eu quero achar um ponto no interior do intervalo. Quer dizer, a hipótese mais geral do teorema exige que a função seja contínua no intervalo fechado, mas derivável só no aberto. Então eu preciso que os meus intervalos encaixantes fechem num ponto do interior do intervalo. Se eu dividir em 2,
pode ser que o meu primeiro intervalo seja assim, o segundo assim, o terceiro assim, o quarto assim, e no fim a interseção seja uma extremidade. E eu não quero isso. Então, para garantir que isso não vai acontecer, eu começo logo com Mas eu não entendi por que trocando meio por um terço isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai aparecer na demonstração. Por que dá para garantir isto? Né? Quero isto aqui, né? E não no fechado. Tá. Vou fazer só o... Como eu já fiz a demonstração, né? Acho que talvez fazer só o desenho, né? Vou fazer um desenho aqui. Pega aqui o intervalo AB, parte em 3 iguais. Então, você tem que, aqui, ó, f de B menos f de A, que é isso, é igual a, vamos chamar isso aqui de T0, T1, T2, T3. Então, isso aqui vai ser f de T3 menos f de T2 mais f de T2 menos f de T1 mais f de T1 menos f de T0. Quer dizer, eu tenho esse daqui. Para subir daqui até aqui, eu posso subir até aqui, depois até aqui, depois até aqui. Se eu dividir por B menos A, B menos A é 3 vezes esse negócio. Então, eu posso botar aqui T3 menos T2, T2 menos T1, T1 menos T0, e aqui eu tenho que botar 1/3. Então eu cheguei à conclusão que essa inclinação aqui é a média aritmética dessas 3 inclinações. Se os números, se o espaçamento não fosse igual, seria uma média ponderada também. Uma média ponderada. Mas é legal, a propriedade absolutamente geral. Vale isso. Bom, aí eu observo o seguinte. Estou dando uma questão do vestibular. Se eu tenho N números e a média é tanto, então ou todos são iguais ao valor médio, ou tem alguém que está acima e alguém que está abaixo. Outra coisa óbvia. Então, se os 3 forem iguais, esse cara aqui resolve o meu problema. Se os 3 não forem iguais, tem um que está abaixo e outro que está acima. Então, digamos assim, tem um que está abaixo, aliás, um que está acima e outro que está abaixo. Aí eu faço a seguinte coisa, eu pego aqui um negócio do tamanho H igual a B menos A sobre 3, e pego para cada ponto T aqui, eu pego T mais H e olho para essa inclinação. Aí essa inclinação é uma função contínua. Eu pego f de T mais H menos f de T sobre H, isso aqui é uma certa G de T, com T pertencente a A, que é B menos H, é uma função contínua. E ela assume valores acima e abaixo desse valor aqui. Eu posso, inclusive, pegar... e aí,
entre esses dois valores, um acima e um abaixo, ela vai assumir exatamente esse valor. Eu venho aqui assim, vou variando esse negócio aqui e vou olhando a inclinação. Essa inclinação aqui começou acima e terminou abaixo. Então tem uma hora que ela está exatamente igual a essa. Entendeu? No valor intermediário. Então, o lema é uma coletânea de ideias, todas também que podem ser discutidas no ensino fundamental. Eu ainda não entendi por que pode ser. Por que não pode ser 2? Não, o 2 funciona, mas tem um problema. Né? Imagina que aconteça uma situação assim. É claro que essa situação se resolverá na segunda iteração. Mas nessa situação, eu vou achar isso ou isso. Quer dizer, eu vou achar o alfa beta com alfa igual a A ou com beta igual a B. Eu quero matar já o problema desde o começo, porque eu quero ir tomando alfa N e beta N, e eu quero garantir que eles vão estar todos no interior do intervalo AB. Para que na hora que eles encaixarem, o ponto de interseção está no interior, para garantir que a função é derivada. Se eu permito que as extremidades encostem numa das extremidades do intervalo, na hora que eu iterar, o lema poderia estar sempre a mesma coisa, né? Eu podia estar agora com uma coisa assim, já não. Mas, então, para garantir de uma vez, matar esse problema de uma vez, já boto sobre 3. Então, bom, esse é o lema. E aí, teorema você pega F já vem R contínuo em AB derivável do aberto. Isso implica que existe, vamos usar um xi, né? Xi B tal que f' de xi é igual e a demonstração é óbvia a partir do lema. Você pega do lema e da definição de derivada, de uma das definições. Você pega o intervalo AB, aí pega aqui um alfa 1, beta 1 como no lema, depois alfa 2, beta 2, e assim sucessivamente. Então você tem uma sequência de intervalos encaixantes. Você pega, você vai ter alfa N, beta N contínuos em AB com alfa N mais 1, beta N mais 1 contido no interior de alfa N, beta N, alfa N, beta N menos alfa N igual a 1 sobre 3 elevado a N B menos A. Então você tem que alfa N
beta n fecha num certo ponto psi, e então f de beta n menos f de alfa n sobre beta n menos alfa n para f' de psi. Como eu não coloquei aqui, mas você tem aqui f de beta n menos f de alfa n sobre beta n menos alfa n igual tome alfa n beta n com termos comecei escrevendo em qualquer língua, acabei botando umas palavras em português para ficar mais explícito. Então, isso demonstra o teorema. Claro que eu sei fazer a demonstração usando o teorema de Rowley e tal, mas é que essa demonstração aqui se generaliza para o teorema da divergência. Fazer a forma diferenciada para fazer o teorema da divergência. Quis já deixar assim. Bom, então, esse é o teorema do valor médio. É para dar uma aplicação rápida de teorema, é uma aplicação interessante. A derivada não tem descontinuidades evitáveis. Imagina o seguinte, corolário. Diria que a aplicação mais importante talvez do teorema do valor médio é a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Mas esse corolário é bonitinho. Se você tem f de AB em contínuo e derivável vou botar assim, contínuo em AB exceto num certo ponto x0. Se existe alfa igual ao limite do x tende para x0 e f' de x, então f é derivável e f' de x0 é igual a demonstração é o seguinte, né? Aqui o x0 x0 mais h, aí você tem aqui f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, no intervalo x0, x0 mais h, ou x0 mais h, x0 no caso do negativo, a função é contínua, ela é supostamente contínua. Eu esqueci, é contínua em x0. Ela é contínua aqui e é derivável aqui dentro. Então, pelo teorema do valor médio, existe um psi. Isso aqui é igual a f' de um psi índice h.
E acontece que quando H tende a zero, como esse cara está entre x0 e x0 mais H, esse cara daqui tende para x0. Portanto, a derivada dele tende para esse x0. Então, se a função for contínua na vizinhança de x0, for derivável dessa vizinhança exceto em x0, ela só não será derivável em x0 se não existir o limite da derivada. Um contexto que às vezes é legal usar isso é justamente quando você pega a função e elevado a menos 1 sobre x2, com x diferente de 0, e 0 com x igual a 0, porque aqui você tem a derivada, ela é contínua em 0, e você tem a derivada fora do 0, que você calcula e você vê que o limite da derivada é 0, o limite da primeira derivada, a segunda derivada, a terceira. Então você faz pelos limites das derivadas, dá para mostrar que todas as derivadas dessa função em 0 são 0. Não que seja necessário usar esse problema. Esse mesmo resultado aqui serve também em análise complexa. Lá no teorema, de forma geral, teorema de Cauchy, você olha, a função supõe que ela é holomorfa na vizinhança do ponto, exceto talvez no ponto. Uma outra condição assim, e no fundo você aplica esse teorema. Bom, então, esse é o teorema do valor médio. Vou falar do teorema dos acréscimos finitos. Eu me lembrei do Dieudonné porque, quando eu quero fazer a diferença entre o teorema do valor médio e essa desigualdade dos acréscimos finitos, geralmente, quando eu aprendi como desigualdade do valor médio. E usava, essencialmente, a generalização. A lenda era essa. O teorema do valor médio não se generaliza, tal, se generaliza com desigualdade. Aí eu lembrei do livro do Dieudonné, porque os franceses chamam essa desigualdade de teorema dos acréscimos finitos. Eu citei o Dieudonné em inglês, eu acho que originalmente ele foi escrito em inglês, porque foi construído nos Estados Unidos. Então, acho que eu vou enunciar em geral assim. Você tem F de R e G, chama assim de C. Também é contínuas em AB e derivadas em AB. Espaço ideal normal. Não sei se eu devia botar R3. Não, eu estou aqui, eu não sei, lembrando do Manhê. Manhê é um matemático uruguaio, muito bom, foi meu professor de mestrado, e ele tinha qualidade de, na hora que ele ensinava, de simplificar as hipóteses para que as ideias
ser mais simples, mais fácil de passar. Entrando nas homenagens, ontem morreu o Carlos Alberto Torres. Aqui no Brasil a gente dá nomes de ruas, de praças, e homenageia heróis meio, não necessariamente heróis. O Carlos Alberto Torres é um grande herói nacional, morreu ontem, de homenagear ele hoje. Bandeiras deviam estar 1000 palmas. Bom, então o espaço vetorial normado aqui é isso, pensa em R3. R3 com uma norma. A norma pode ser a distância mesmo de R3. É porque o único porém do R3 é o seguinte, é que a norma em R3 ela vem do produto escalar. E aí, às vezes, dá para pensar que a demonstração das coisas são mais simples porque no produto escalar tem algumas vantagens, você usa a desigualdade de Cauchy Schwarz, mas pode ser uma norma qualquer. Suponhamos que norma de C, vou botar C de T menor ou igual que F' de T é todo T pertencente a B. Então, C de B menos C de A menor ou igual que F de B menos F de A. Dando a interpretação geométrica clara, né? Você andou aqui com uma certa velocidade C ponto de T, e aqui você andou em linha reta com uma velocidade maior. Então é claro que essa distância aqui é maior do que essa. É claro também, né, que essa desigualdade já garante que a derivada é positiva em todos os pontos. Então a F é crescente. Uma das maneiras de demonstrar que não precisa tanto, mas uma das maneiras de demonstrar que uma função que tem derivada positiva em todos os pontos é crescente no intervalo é usar o teorema de valor médio. Não precisa tanto. Bom, para demonstrar isso, uma maneira de demonstrar, talvez olhar a primeira coisa, né? O que acontece? Você tem esse limite aqui, né? Limite quando H tende a zero de C de T mais H menos C de T sobre H. Esse sobre H aqui estou dividindo o vetor pelo número. É igual a C de T. Isso é a mesma coisa que dizer menos C' de T igual a zero. Ou é a mesma coisa que dizer que essa diferença daqui vai ficar menor que um certo epsilon se zero menor que H menor que um certo delta. Eu vou botar aqui um epsilon, vou supor assim, vou inventar um epsilon, vou botar um epsilon sobre 2 aqui. Isso vai nos dizer que C de T mais H menos C de T sobre H é menor que C' de T mais epsilon. Eu uso a desigualdade triangular aqui. Uma das formas da desigualdade triangular é que essa diferença das normas é menor que epsilon. Aqui, se você tem A mais B
é sempre maior ou igual que A menos B. Tem módulos que mais ou menos, muito fácil. Então essa diferença daqui é maior ou igual que esse, menos esse, eu passo esse para cá, tem isso aqui. Então, eu posso também pegar esse H, tirar daqui e escrever assim, C de T mais H menos C de T menor ou igual C' de T vezes H mais epsilon H. E esse daqui vai ficar menor ou igual que F' de T H mais epsilon H. Repara que tem um epsilon aqui que eu vou carregar. E da mesma forma, né, eu tenho também que F de T mais H menos F de T sobre H menos F' de T também é menor que o epsilon. Oi. É só menor. Sim. Se botar menor, não vai fazer muito diferença. Menor. Não. Sim, a primeira é menor. Aqui é menor e aqui é menor. Bom, vale isso aqui. Então eu posso fazer a mesma coisa, só que eu posso fazer, agora eu quero estimar esse daqui. Então eu vou botar o F' do lado de cá, né? Vou botar assim, ó, o F' de T é menor ou igual que o F de... Vou pegar também o H maior que zero. Vou pegar o H maior que zero, que F de T mais H menos F de T sobre H mais epsilon. Então aqui eu posso também... Tá, aqui eu estou fazendo esse menos esse, menor que epsilon. Aí eu passo esse do lado de cá. Isso aqui é positivo. Agora, supondo H maior que zero, eu posso também... também eu nem falei, né? Na hora que eu multipliquei, eu estava pensando H maior que zero. Então aqui você tem H e H. De maneira que esse daqui vai ficar menor ou igual que F' de T, que F de T mais H menos F de T, mais 2 epsilon H. Eu acho que então eu vou botar aqui um epsilon sobre 2 para ficar com epsilon H. Quer dizer, eu tenho essa estima, eu consigo isso, mas eu consigo ao preço de um epsilon H aqui. Então vou me conformar com isso. Eu vou demonstrar o seguinte, eu vou demonstrar que, vou tentar demonstrar o seguinte, que C de B menos C de A é menor ou igual que F de B menos F de A mais epsilon vezes B menos A para todo epsilon maior que zero. Na verdade vai ser menor, né? Vai ficar menor ou igual. Vai ser menor, mas se eu mostrar que isso daqui é menor ou igual que isso para todo epsilon maior que zero, então, seja menor ou menor ou igual, eu demonstro menor ou igual sem o epsilon. Se por acaso esse daqui ficasse maior do que esse, eu podia encaixar um epsilon bem pequenininho, tal que epsilon vezes B menos A não cobrisse a diferença. Então, basta mostrar isso aqui. Então, para isso, então eu sei o seguinte, né?
Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se isso acontecer, para cada t, isso aqui vai acontecer. Então eu sei que para todo epsilon maior que zero, para todo t pertencente a AB, existe delta maior que zero, tal que zero menor que H menor que delta implica C de T mais H menos C de T menor que F de T mais H menos F de T mais epsilon H. E eu vou tentar mostrar essa desigualdade nos seguintes termos. Né? Eu vou pegar o conjunto A igual ao conjunto dos T pertencentes ao intervalo AB, tais que C de T menos C de A é menor ou igual que F de T menos F de A mais epsilon T menos A. E eu vou tentar mostrar que esse conjunto é o próprio intervalo AB. Se eu mostrar que ele é o próprio intervalo AB, na verdade, eu acho que eu vou ser mais assim, C de S. Vou botar assim S. Não sei se eu vou precisar disso, talvez eu precise. Aqui, para todo S pertencente a T. Coisa assim. O epsilon ali, o epsilon dessa estimativa, ele é uniforme nos H's, ele é uniforme nos T's. Não, na verdade o epsilon depende do T. A rigor, eu posso até. Deixa eu ver se eu posso. Não, eu não posso porque eu não sei. Eu só sei que as funções são derivadas. Para ter esse epsilon uniforme, eu precisaria que elas fossem uniformemente derivadas, quer dizer, que a derivada fosse contínua. Pode ser um pouco menos que a derivada ser contínua, mas basicamente a derivada ser contínua. Vamos pensar desse jeito aqui. Né? Então, certamente eu tenho que A pertence a A. E eu vou chamar de assim, ou seja, beta do sub de A. E eu quero ver se o beta é igual a B. Então, se beta é menor que B, tem um probleminha, né? Será que o beta poderia ser o A? Vamos pensar assim, se o beta não for, se o beta for o A, tem um problema, eu não vou poder usar isso aqui no A porque a função não é derivável em A. Então, posso tirar o A, posso ser derivado em A também, para simplificar a hipótese. Se for o caso, mas o teorema não precisa disso. Então vamos supor assim, vamos dizer, se beta maior que A, então o que vai acontecer? Eu tenho aqui o A, o beta, o B, e aí eu tenho, né, para o meu epsilon, o
No meu epsilon existe um delta tal que, se eu pegar o T aqui, eu vou ter C de T menos C de beta menor que F de T menos F de beta mais epsilon T menos beta. Qualquer T. E aí, isso vai me garantir que... Bom, primeiro eu tenho que observar que, como a C é contínua, observar essa primeira coisa, como a C é contínua, o sup, quando eu fizer o limite, quando o S tende a beta, essa desigualdade aqui se mantém, porque a C é contínua, a F é contínua, isso é contínua, então beta pertence a A. Posso garantir isso aqui. Entendeu por que beta pertence a A? Porque tem que valer essa desigualdade aqui em beta. Nos casos menores que beta, vale. Mas se eu passar o limite aqui quando S tende a beta, isso é contínuo, isso é contínuo, isso é contínuo, então a desigualdade continua valendo. O beta pertence a A, vale isso daqui, e aí você tem isso aqui para todo. Então, assim, eu posso até, em vez de botar assim, eu posso botar aqui um menor ou igual, logo para garantir, né? Que aí eu fico com C de T menos C de A menor que C de T menos C de beta mais C de beta menos C de A. Aqui vale isso e em beta vale a desigualdade também, né? Então isso daqui é menor ou igual que F de T menos F de beta mais epsilon T menos beta mais F de beta menos F de A mais epsilon beta menos A. E aí você junta isso, que é igual a F de T menos F de A mais epsilon T menos A. Resta a questão de se por acaso o sup fosse o próprio A. Poderia ser o A que está... Bom, está resolvido o caso do beta ser maior que A, porque aí eu posso usar a função derivada em beta para ir um pouco além. Então, vamos apagar isso, pensar e se beta igual a A. Será que eu posso garantir que tem um cara um pouquinho além? Na verdade, né? Na verdade, não sei. Se eu escolhi mal a minha função, se eu tenho que fazer alguma pirueta a mais. Assim, não, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso demonstrar o teorema em qualquer intervalo alfa-beta contido em AB. Então,
Tomamos o resultado em qualquer intervalo. Posso usar alfabeto, mas vou dizer assim, T0, T1 contido em AB. Porque aí o problema do beta CA ou não CA não tem problema, porque a função é derivável aqui também. Então, esse resultado, quer dizer, aqui a gente vai ter C de T1 menos C de T0 menor ou igual que F de T1 menos F de T0. E passando ao limite, quando T1 tende a B, T0 tende a A, por continuidade, C de B menos C de A é menor ou igual que F de B menos F de A. Tá? As desigualdades não estritas se preservam por continuidade. Sempre uma emoção quando você não prepara a aula, saber se a demonstração do aniversário ou não. Isso também, o Manhã também tinha essa qualidade. Eu não preparava a aula. Se tem um professor meu, Manhã, que gostava que ele simplificava as hipóteses para as ideias ficarem mais claras. Mas ele não preparava a aula e, às vezes, quando dava um curso um pouco mais avançado, às vezes a demonstração não saía. Não saía. Paciência. Bom, então, só observação, né? Eu só usei desigualdade triangular, multiplicação por escalares, o fato aqui de seus filhos, e é isso, o fato de ser um espaço vetorial normado, não teve nenhum problema nessa história. E realmente, né, esse teorema fica mais claro, eu acho, se você pensa numa curva parametrizada do que uma função de Rn. Esse aqui é o teorema das desigualdades, porque a gente sempre precisa fazer muita estimativa de erro, em análise você faz muita estimativa, e a grande máquina de fazer estimativas é ter uma limitação para derivada. A primeira máquina é assim. Temos esses dois teoremas. Eu acho que o básico de derivada. O teorema da função inversa, como eu falei, foi só. Acho que eu vou começar a falar de integral. O teorema da função inversa vocês fazem. Falei, não tem muito problema. Não, porque a gente precisa chegar em sério, porque até agora não tem seno, não tem cosseno, não tem exponencial, não tem logaritmo, nada. Então, integral de Riemann. É sempre bom esclarecer que Riemann viveu pouco tempo, na segunda metade, basicamente, do século XIX, portanto, 200 anos depois de Newton, claramente Riemann não inventou, nem o Newton. A integral acho que era uma coisa tão óbvia que ninguém tinha se dado muito ao trabalho de definir. Aí no século XIX os caras começaram a pensar no assunto, mas o Riemann, assim como o Cantor foi levado aos números cardinais trabalhando com Celso de B, o Riemann também, ele
ele de passagem num trabalho sobre séries de Fourier, ele define a integral. Achou importante ali definir isso. Mas essa questão da integral ocupa a segunda metade do século XIX e culmina, tem, vamos ver, um trabalho que tem o seu marco fundamental em 1900 com a tese de doutorado do Lebesgue, que aí dá uma definição integral um pouco mais geral. Bom, a integral de Riemann é aquela que a gente conhece. Então nós vamos pegar, nossas hipóteses vão ser as seguintes, né? F já bem é limitada, e aí a gente vai pegar uma partição P, essa partição de AB. Uma partição, a maneira mais simples de lidar é P igual a 0, a 1, a N, o N é uma variável, com A igual a 0, menor que a 1, menor que a N, que é igual a B. Então, é isso. Arte em pedacinhos. E aí, vou definir três coisas aqui. Vamos definir assim. S. Na verdade, para uma maneira natural de fazer integral, agora é escolher um ponto em cada intervalo. Então, eu vou pegar vou chamar assim de PQ, é uma partição indexada, não sei se indexada é o nome, vai ser o seguinte, de Q é uma coleção C1 CN com CI pertencente a I menos 1, I igual a 1 até N. Você escolhe aqui um C1, certo? Um CN. E aí você tem a soma de Riemann, né? S de F, P, Q é igual a somatório de igual a 1 até N de F de Psi, AI menos AI menos 1. Hã? Não, porque o intervalo começa igual a 0 a 1. Tá? Eu sempre penso assim, eu vou começar, eu acho que é sempre melhor começar em 1 e ir até N do que começar em 0 e ir até N menos 1. O senhor é um programa. Tem isso, né? O senhor é um programa. Não, agora é programa. Não, que quando esse programa faz mais sentido começar em 0, enfim. Não, eu tomei muito medo de começar em 0, porque eu lembro há muitos e muitos anos, o tempo que os bichos falavam, a gente conseguiu criar um laboratório de microcomputadores no Instituto de Matemática nos anos 80. Nem a computação tinha. Aí chegou o primeiro computador esqueci o que era, era um bicho lá. E aí eu sentei e fui calcular a integral de x2. Aí justamente eu comecei no 0 e deu pau, porque o x2 devia ser E elevado a 2 logaritmo de x. Eu puxei o ao quadrado lá. Aí eu fiquei com medo de começar no 0.
trago esse trauma, talvez. Mas aqui é uma economia que é a seguinte: se eu começar de zero, eu vou ter que botar em menos 1 aqui, e aí eu vou ter que botar aqui eu não vou ganhar nada, né? Então vou ter um índice a mais. Essa é a economia. Bom, e aqui eu posso também fazer U de FP é igual a somatório de igual a 1 até N de MI AI menos AI menos 1, onde MI é igual a sub de F de AI menos 1 AI. E quando eu escrevi o livro de análise vetorial, eu escrevi uma coisa assim, o supremo desse conjunto. Esse aqui é um conjunto, um dos revisores não conseguiu entender isso, estava errado, acabou. E o L de FP, então o S de soma, o de upper, o L de lower, MI, aí menos aí, menos 1, MI igual a NIF de F, menos 1, aí. E a gente define aqui a norma de P é igual ao máximo dos AI menos AI menos 1 do I de 1 até N. Então tem a definição 1. Integral de ATB de F é igual ao limite quando a norma de P tende a 0 de S de F PQ, se existir esse limite. Isso significa que para todo epsilon maior que 0 existe delta maior que 0, tal que norma de P menor que delta implica que S de F PQ menos integral de F menor que epsilon. Você não pode depender da escolha dos psi aqui dentro. E a definição 2 definição 2 pensa assim: as U são aproximações por cima da integral e as L aproximações por baixo. Então você pega o ínfimo das U, sub das L, tem que dar a mesma coisa. Integral de ATB de F é igual a ínfimo de FP igual a sub de L de FP, se esses dois caras forem iguais. Se não, esse ínfimo é chamado integral superior, o sub aqui integral inferior. É alguma coisa. Bom, primeiro exercício, mostrar que as duas definições coincidem. Tem uma implicação que é mais fácil, a outra mais difícil. Bom, qual que deve ser mais fácil? Cada 2 para 1? É porque esse cara daqui sempre vale isso, né? L de FP menor ou igual que S de FP menor ou igual
U de FP. E aí, ele fica sanduichado. Tem uma observação que é a seguinte, né? Uma observação importante, né? Se P1 contido em P2, quer dizer, se você refinar a partição, então você tem L de FP1 é menor ou igual a L de FP2, que é menor ou igual que U de FP2, que é menor ou igual que U de FP1. Quando você refina a partição, bota mais pontos na partição, melhora. Eu acho que essas duas coisas provam que 2 implica 1. Será que é prova mesmo? Não, eu sei, mas é porque aqui eu preciso mostrar, porque aqui quando eu tenho os dois caras, eu preciso mostrar que existe um delta, e o delta não pode ser... Pode pegar o delta. Ah, não, porque de cima para baixo. Eu não tenho delta, né? Eu não sei assim. Eu tenho a partição, uma partição que me garante que essa diferença aqui é menor que essa. Mas quem garante que toda partição com a norma é menor, quem é o delta, entendeu? Não seria a norma da massa das condições fazer a diferença entre L e U? Não sei, aqui o que eu posso garantir é o seguinte, né? Bom, a primeira coisa que eu posso garantir é que para todo epsilon maior que zero, onde supondo que vale 2, aqui para todo epsilon maior que zero, existe P tal que U de FP menos L de FP menor que epsilon. Isso eu posso garantir. Por quê? Porque tem, vamos dizer, tem uma tal que a diferença entre esse e esse é menor que epsilon sobre 2, tem outra tal que a diferença entre esse e esse é menor que epsilon sobre 2, aí eu pego a união das duas partições, ela refina as duas, e aí essa diferença... Está claro isso? Você tem aqui, ó, você tem esse número aqui, que é integral, supondo que vale a definição 2. Então tem uma partição que me coloca a U aqui. Tem uma outra partição que me coloca que está o epsilon. Que me coloca essa soma aqui. Mas são partições diferentes. Mas se eu pegar a união das duas partições, ela refina as duas. No que refina, quer dizer, eu tenho aqui os pontos de uma, os pontos da outra. Junto tudo, eu tenho uma partição que contém as duas, então melhora. E aí fica menor que essa. Bom, na verdade seria epsilon sobre 2 e epsilon sobre 2. Mas e daí? Isso não me garante. Você não poderia procurar, sei lá, maior derivada? Procurar algum ponto que tenha uma derivada, maior derivada e partir dele. Quem disse que tem derivada? Falou em derivada? Não existe. Na verdade, nada disso depende de derivada. Função para ser integrada. A rigor, uma função para ser integrável, ela não precisa nem ser contínua. Na verdade, tem um teorema que é legal, que a gente vai demonstrar uma hora, né? Brevemente, é que uma função para ser integrável à rima, condição necessária e suficiente é que o conjunto dos pontos de descontinuidade seria dividido a nula. Então, por exemplo,
você pode ter uma função que é descontínua em todos os racionais, ser ainda integrável. Essa função, bom, vai ser difícil dela ser derivável. Bom, nos racionais não vai. Então temos isso aqui, mas cadê o delta? Você pode pegar. Vou pegar uma partição aqui que é fina. Não tem ainda nada muito claro. Vamos, por outro lado, vamos observar o seguinte, né? Que essa definição 2 implica nisso. E ao mesmo tempo, isso daqui é C e somente C. Porque se para todo epsilon existe uma tal, o que acontece? As azuis estão do lado de cá, as L's estão do lado de cá. Toda a soma superior é maior ou igual que toda a soma inferior. Então o ínfimo das somas superiores está aqui e o sup das somas inferiores pode estar aqui. Mas se eles forem diferentes, então qualquer que seja a partição que eu tome, a diferença entre U e L é maior que esse tanto. Se para todo epsilon existir uma partição, então que essa diferença é menor que epsilon, então esse ínfimo e esse sup são iguais. Então, isso aqui é uma condição equivalente. A definição 2 equivalente a essa. Bom, e aí, será que não poderia ser o contrário, a 1 implicar 2? Porque, olha só, se para uma certa partição, se para a partição P, tendo norma menor que delta, isso aqui acontece independente de quê, essa desigualdade aqui vai valer não estrita, mas com menor ou igual, se você pegar os N. Né? Quer dizer, imagina isso, né? Imagina que você tem uma partição P com norma de P menor que delta. Delta lá escolhido. E isso implica que S de F, que menos integral de A até B de F é menor que epsilon. Qualquer que. Então, você pode... Bom, a nossa função supostamente é limitada. Né? Então, você pode pegar para todo... vamos botar assim, menor que epsilon sobre 2. Né? Menor que epsilon sobre 2. Então, eu posso garantir o seguinte, o que eu preciso fazer? Ó? Eu estou aqui num certo intervalo. Está aqui a minha função, eu escolhi esse valor aqui. O sup está aqui assim. Eu posso pegar um cara aqui, tal que a diferença dele para o sup seja pequena. Se essa diferença for menor que um certo alfa aqui, a diferença entre a contribuição desse cara para o U e a contribuição aqui vai ser menor que alfa vezes esse tamanho. Se eu fizesse em todos os intervalos, eu vou ter alfa vezes B menos A. Então eu posso fazer o seguinte, né?
tome P com norma de P menor que delta e escolha em cada AI menos 1 aí se tal que MI menos F de xi seja menor que epsilon sobre 2 vezes B menos A. Faça Q igual a C1 Cn. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter U de FP menos S de FP PQ vai ser igual a somatório de igual até N de MI menos F de xi aí menos AI menos 1, que é menor que é epsilon sobre 2 vezes B menos A, todos esses são menores do que isso, somatório de AI menos AI menos 1, que é igual a epsilon sobre 2. E aí essa diferença é menor que epsilon sobre 2, essa diferença é menor que epsilon sobre 2, então segue U de FP menos integral de A até B de F menor que epsilon. Tem que aparecer um N, não? N? Esse MI, esse F dentro aí. Tira esse número de dentro. Aí você colocou ele. Não, esse cara daqui, todos, olha, eu escolhi os que se está escrito para todos vale essa desigualdade. Isso, esse Então, multiplicar eu botei epsilon sobre 2 vezes B menos A. E ficou isso aqui, que é a soma dos tamanhos dos intervalos. Ah, tá, foi bom. Tá, bom. Então, isso mostra que se a função é integrável pela definição 1, paradoxalmente, parecia que a 2 implicava de cada um, A1 implica a 2. Né? Então, 1 implica 2. Agora, para 2 implicar 1, a gente vai ter que achar o delta. Como para meio-dia e sexta-feira é feriado, nós vamos ter muito tempo para pensar nisso, até segunda-feira. Aí, bom, segunda-feira a gente mostra isso, tem algumas coisas, por exemplo, esse teorema talvez 2 teoremas mais relevantes. Um é a mudança de variáveis, mudança de variáveis nas integrais, e o outro é esse critério de Lebesgue, que começa no Riemann. O Riemann é o primeiro a se colocar essa questão: quão descontínua uma função pode ser para ser ainda integrável. Ele começa a dar um critério, depois vem o de Riemann, dá um outro critério, depois vem o Lebesgue. Se eu não me engano, o Lebesgue mostra, é uma condição necessária suficiente, né? O Lebesgue mostra a necessidade da suficiência, e o Vitali mostra a suficiência da necessidade. Aí eu acho que depois disso, o que mais faremos?
Os dois teoremas fundamentais do cálculo, que assim como o teorema do Ornet são dois, tão graves, o teorema fundamental do cálculo são dois e são bastante diferentes. Veremos isso também.